Muito bem, linguística comparativa, né? Linguística comparativa, originalmente filologia comparativa, é um ramo da linguística histórica que se ocupa da comparação entre as línguas para estabelecer históricas, genéticas. A linguística comparativa nasce no início do século XIX com a hipótese genética ou genealógica. Na hipótese genética são evocadas as questões referentes à natureza e pontuadas as relações entre as línguas. As línguas são classificadas em famílias e consideradas como organismos vivos. A teoria dos primeiros gramáticos comparativos era a de que, no decorrer do tempo, as línguas passavam por progressos ou retrocessos através de mecanismos de mudança. O início da pesquisa linguística comparativa. William Jones, linguista inglês, foi o primeiro a apontar as afinidades formais entre o grego, o latim, o persa e o sânscrito, num discurso proferido pela Sociedade Asiática em Calcutá, no ano de 1786. Jones reconhecia uma relação entre estas línguas, limitando-se, porém, à descrição, não havendo em seu discurso qualquer sistema comparativo que explicasse as similaridades ou diferenças entre as línguas abordadas. O interesse pela origem das línguas foi despertado pela influência sobre os filólogos que o comparativismo exerceu sobre a anatomia, a biologia e a paleontologia. Une-se a este fato o conhecimento cada vez mais amplo de semelhanças entre as línguas, evidência de algum parentesco linguístico que ainda não tinha sido explorado substancialmente. Os comparativistas alemães, após a conferência de Jones, Friedrich von Schlegel publicou em 1808 a obra Über die Sprache und die Weisheit der Indier. Na obra, Schlegel faz comparações sistemáticas, estabelece critérios de classificação entre as línguas. Há para Schlegel três tipos de língua: as isolantes, sem flexões, as sintéticas, com flexões, e as aglutinantes, sequências de unidades presas. Dentro deste esquema comparativo, o sânscrito é visto como uma língua decadente, em oposição ao latim, que é uma língua mais desenvolvida. Outra oposição feita por Schlegel é entre formas orgânicas e mecânicas, sendo as primeiras inflexionais para efeito de mudança e as segundas passíveis de mudanças. Após as importantes pesquisas de Schlegel, surgiram os estudos de Augusto von Schleicher na obra Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, de 1861 a 1862. Ele elaborou em seus estudos do indo-europeu a teoria da árvore genealógica, Stammbaumtheorie, a uma língua antepassada, cuja mudança gerou diversas ramificações. O resultado de sua pesquisa foi a definição de dois grandes ramos linguísticos, o oriental e o ocidental. O método de pesquisa de Schleicher foi isolar as estruturas gramaticais e elementos lexicais de várias línguas indo-europeias, analisando-os comparativamente. Ele o faz procurando reconstruir palavras por um parentesco hipotético entre as línguas, utilizando para isto uma aplicação rigorosa de leis apropriadas do som. Após a análise das estruturas gramaticais feita por Schleicher, Franz Bopp publicou em 1816 a obra Über das Konjugationssystem der Sanskrit-Sprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache. Na obra, Bopp destaca elementos morfológicos, trata da importância das inflexões na conjugação dos verbos, comparando este fenômeno linguístico em várias línguas distintas. O comparativismo dinamarquês, Rasmus Rask, na Dinamarca, Rasmus Rask publicou um ensaio manuscrito intitulado das Ogelse det gamle nordiske eller islandiske sproges oprindelse, escrito em 1814 e publicado em 1818,
Nesta obra, Rask analisou diferentes formas de diferentes línguas usando a metodologia comparativa. Seus princípios são muito semelhantes à lei de Grimm, com a diferença de que foi uma pesquisa independente anterior à obra Deutsche Grammatik. Wilhelm von Humboldt e a classificação das línguas. As pesquisas continuaram com Wilhelm von Humboldt, que classificou as línguas como isolantes, aglutinantes e flexionais. Na obra Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts, estabeleceu critérios estruturais para as mesmas e definiu regras de aglutinação e substituição. Humboldt ainda afirma nesta obra ser a última das línguas, um reflexo do Volksgeist, espírito do povo, e ao mesmo tempo esta manifestação coletiva que a língua reflete a individualidade do espírito humano que impõe sobre o mundo a sua ação, afirma Humboldt. A força do espírito que desde a profundidade e plenitude de seu interior impõe sua ação sobre o curso das coisas deste mundo é o verdadeiro princípio criador que rege a evolução a um tempo escondido e misterioso da humanidade, e é o que mais conduz à frente à evolução manifesta, visivelmente composta de concatenações de causas e efeitos. Esta peculiaridade singular do espírito dá novo alcance ao conceito de intelectualidade humana, já que quando se manifesta é de forma inesperada. Quando assim ocorre, a forma antiga da língua é fragmentada e mesclada com elementos estranhos. Seu verdadeiro organismo se decompõe e as forças que lutam para se impor não conseguem fazer dela o fundamento de uma nova via sem insuflar-lhe um princípio vital que oferece novo impulso ao espírito. Percebe-se que Humboldt entende que a linguagem seja uma habilidade criadora humana com caráter universal e que a língua seja fruto da capacidade do falante em produzir um número infinito de atos da fala. De igual modo, estes inúmeros atos dentro da coletividade também representam o espírito coletivo da comunidade de falantes, o que implica dizer que cada língua tem fundamento no espírito dos povos e nas famílias dos respectivos povos. Há em Humboldt uma abordagem da linguagem e da língua na perspectiva individual e coletiva. Jacob Grimm e os princípios flexionais. Uma obra muito importante na história da pesquisa da gramática comparativa é a Deutsche Grammatik de Jacob Grimm. Sua primeira edição é de 1819 e a segunda de 1922. Na obra foram trazidos novos e importantes princípios flexionais. O primeiro princípio, o Ablauf, marca as mudanças nas formas verbais das línguas a partir de uma forma indo-europeia. O segundo princípio, o Umlaut, consiste um novo processo que ocorre nas línguas germânicas, marcando alterações de natureza distinta. Por descrever os processos de mudança fonológica e correspondência fonética, os critérios que estabeleceu passaram a ser conhecidos como Lei de Grimm. Lei de Grimm, com 2 M's, ok? Nesta lei são considerados processos recorrentes, fenômenos de massa, dados fora do controle humano e confusão entre letras e sons como elementos fundamentais para modificações no plano fonológico das línguas pertencentes ao mesmo tronco linguístico. Se você quiser saber como se escreve o nome do autor anterior, Humboldt, escreve H-U-M-B, B de bola, O-L-D-T, Humboldt, né? Die Darwin's Theorie und die Sprachwissenschaft e a pesquisa sobre o indo-europeu. Mais uma vez, Augusto Schleicher alcançou importância quando, em 1863,
publicou Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft. Nesta obra, Schleicher isolou estruturas aglutinantes e estruturas inflexionáveis. Explicou estes fenômenos afirmando que as línguas são orgânicas e, por isso, têm um comportamento que pode ser descrito, analisado e previsto. Os gramáticos comparativos são responsáveis pela pesquisa do idioma indo-europeu. O indo-europeu é uma língua hipotética sugerida a partir das evidências de uma origem comum para um grupo de línguas que eram faladas num passado remoto entre a Europa, extremo ocidental, e a Índia, extremo oriental. O vocábulo indo-europeu foi utilizado pela primeira vez pelo filólogo Johann Christoph Adelung. O primeiro a observar sistematicamente o idioma indo-europeu dentro do aspecto da gramática comparativa foi Franz Bopp. Em sua gramática comparativa de 1816, entre o sânscrito, o grego, o latim, o persa e o germânico, a segunda gramática de Bopp foi lançada em 1833. Tratado do sânscrito, do zend-avéstico, do latim, do lituano, do gótico e do alemão. No término da publicação, com o advento do segundo volume, foi acrescentado o antigo eslavo. O mérito de Bopp, escreve-se B-O-P-P, foi evitar generalizações vagas, renovando o estudo das línguas, porém, além de se deter na morfologia, raiz ou atributo, cópula ou predicação, e pessoa ou sujeito, desprezando a evolução fonética e suas regras, o emprego das formas linguísticas e a estrutura da frase. Bopp ainda considerava mudanças linguísticas como desintegração da estrutura original organizada. Em suas pesquisas, Bopp concluiu que o sânscrito era a língua que havia conservado os aspectos morfológicos originais. Percebe-se em Bopp a influência das concepções dos gramáticos de Port Royal, além das contribuições de Bopp no campo da morfologia. Schleicher e seu discípulo. Schleicher se escreve S-C-H-L-E-I-C-H-E-R. E seu discípulo, J. Schmidt, trataram do fonetismo indo-europeu. Schmidt escreve-se S-C-H-M-I-D-T. A semântica comparativista. Entre os gramáticos comparativos havia aqueles que procuravam descrever a atribuição do sentido às palavras numa língua. A obra Semasiologie, ou Semasiologie no alemão, Semasiologie no francês, publicada em 1825 por Carl Christian Reisier, aborda o significado dos princípios que governam o desenvolvimento do sentido das palavras, considerando a sintaxe e a etimologia na filologia latina. Também Hermann Pohl, em Prinzipien der Sprachgeschichte, de 1880, e Arsène Darmstadt, em La vie des mots étudiés dans leur signification, de 1887, tratam da questão. Porém, Michel Bréal é o primeiro a usar o termo semântica na obra Les lois intellectuelles du langage, de 1883. As leis descritas por Bréal são psicologicamente motivadas, ou seja, as mudanças na língua são motivadas pela necessidade de uma melhor comunicação e clareza no discurso. Letra e fonema. Também entre os gramáticos comparativos surgiu o conceito de letra e fonema. Grimm, em 1822, usava o termo letra, Buchstabe, para nomear o símbolo gráfico e o som. O primeiro a diferenciar ambos foi Dufrich Desgenetes, que em 1873 usou a palavra fonema para a unidade sonora de uma língua. Sweet, em 1877, estabeleceu um modelo de transcrição fonética com símbolos distintos para sons distintos. Os fonemas ainda foram descritos por Saussure em 1879
que comparou as diferentes descrições dos fonemas em alfabetos de diferentes línguas. Para Chris Tversky, em 1879, os fonemas eram unidades psicologicamente autônomas. Baudouin de Courtenay estabeleceu em 1882 uma distinção abstrata entre som e fala. Chris Tversky escreve-se Kryszewski. Baudouin de Courtenay se escreve Baudouin-Decourtenay. Os neogramáticos. Depois do período dos gramáticos comparativistas, do período de Grimm, as evoluções fonéticas continuaram a ser estudadas pelos chamados neogramáticos. Jung, Grammatica. A escola surgiu após a dissidência de um grupo de jovens estudantes alemães que romperam com seu mestre Curtius. Entre os principais representantes dessa escola estão Hermann Osthoff e Karl Brugmann, além de Hermann Pohl. Segundo Davis, o ponto principal de discordância entre Curtius e os neogramáticos é a seguinte: em 1870, na Alemanha, o anti-organicismo foi associado a um grupo de jovens estudantes congregados em torno do eslavista Augusto Leschien, de Leipzig. Eles assumiram o nome Jung Grammatica. Neogramáticos é a tradução usual. No prefácio do Morphologische Untersuchungen de 1878, considerado o manifesto do movimento. Karl Brugmann e Hermann Osthoff defendem que a língua não pode ser estudada em separado da fala. Então, muito bem, né? Aí fica a nossa definição por hoje, neste Hangout, sobre linguística comparativa. Um assunto bastante rico e opulento, né? Bastante informação. Uma boa noite e até um próximo encontro. Início da pesquisa linguística comparativa. William Jones, linguista inglês, foi o primeiro a apontar as afinidades formais entre o grego, o latim, o persa e o sânscrito, num discurso proferido pela Sociedade Asiática em Calcutá, no ano de 1786. Jones reconhecia uma relação que se ocupa da comparação entre as línguas para estabelecer históricas, genéticas. A linguística comparativa nasce no início do século XIX com a hipótese genética ou genealógica. Na hipótese genética são invocadas as questões referentes à natureza e pontuadas as relações entre estas línguas, limitando-se, porém, à descrição, não havendo em seu discurso qualquer sistema comparativo que explicasse as similaridades ou diferenças entre as línguas abordadas. O interesse pela origem das línguas foi despertado pela influência sobre os filólogos que o comparativismo exerceu sobre as nações entre as línguas. As línguas são classificadas em famílias e consideradas como organismos vivos. A teoria dos primeiros gramáticos comparativos era a de que, no decorrer do tempo, as línguas passavam por progressos ou retrocessos através de mecanismos de mudança. Muito bem, linguística comparativa, né? Linguística comparativa, originalmente filologia comparativa, é um ramo da linguística histórica